Vamos falar com Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Vamos lá, vamos falar com Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a sua presença e, é claro, com essa campanha maravilhosa, já estamos aqui na reta final hoje, 36º dia de campanha. Meu Deus, só os valentes poderiam chegar até um momento como esse. Porque verdadeiramente o crente adorador, ele não se dá por vencido. Ao contrário, ele adora, ele glorifica, ele peleja. Ele busca o Senhor em todo o tempo, e o Senhor, de forma tremenda e poderosa, nos enche do seu Espírito e nos faz, por meio da nossa fé em Deus, muito mais do que vencedores. Porque quando nós estamos cheios de Deus, ainda que os levantes, os revés e as circunstâncias se agigantem contra nós, todavia a poderosa graça do Espírito Santo nos capacita, e a nossa adoração move o braço de Deus e faz com que ele se levante do seu trono e ordene anjos, aleluia, para virem nos ajudar, para virem nos socorrer, para virem nos orientar. Nesta manhã eu creio que a tua adoração tem movido o braço de Deus, a tua adoração tem trabalhado, aleluia, em favor da tua vida. Nesta manhã, em nome de Jesus, não fique calado em meio às adversidades da vida. Glorifique, bombardeie o mundo espiritual e diga: eu tomo posse da minha vitória, porque o poder de Deus me dá essa legalidade de ser mais do que vencedora, de ser bem-sucedida, de ser amada. E eu creio que nesta manhã, meu querido e minha querida, nós não estamos caminhando só. Nós temos um Deus que, de forma tremenda e poderosa, tem trabalhado, tem se movido em favor das nossas vidas. E é por isso que eu estou aqui, porque eu creio que os lacres serão abertos. A Bíblia fala que João, na ilha de Patmos, estava com seu coração pesaroso, angustiado, devido às lutas que estavam lhe acercando diante daquele momento terrível de tribulação. E eu creio que nesta manhã Deus, o Senhor, está aqui me usando como canal para dizer para você: tem jeito, a mão de Deus está atuante, a mão de Deus está perseverante, a mão de Deus está, aleluia, desmontando o cenário trevoso que tem se levantado contra a tua vida, está trazendo ao teu coração, aleluia, uma unção rema que te fará, em nome de Jesus, olhar para cima e não para baixo, caminhar para frente e não para trás. Nesta manhã eu quero, em nome de Jesus, declarar e decretar a falência do inferno contra a tua vida. Todo sentimento de vergonha, de decepção, de fracasso, de perda, movido pelas calúnias e covardias pela qual você tem passado, Deus, o Senhor, manda te dizer nesta manhã: não te preocupe, porque essa luta que tem maltratado o teu coração, essa luta que tem trazido dúvida para a tua alma, desgosto, depressão, será revestida pela poderosa mão de Deus. O próprio Senhor hoje dá um brado neste teu deserto, decamandagaçou de fácia, e tu contemplarás, aleluia, que este deserto pelo qual tu estás a passar, o vento do Espírito sopra e bota por terra toda dificuldade. E Deus manda te dizer nesta manhã que, independente das lutas e revés que tenha cercado o teu coração, Deus manda te dizer: continua firme, porque apesar de sermos perseguidos, apesar de muitos não acreditarem em nós, há quem tenha te chamado de lixo, escória do mundo, aleluia, terão, aleluia, que amargar a vitória que Deus tem reservada para você. Nesta manhã, uma ordenança de Deus é declarada em favor da tua vida, e você está proibido de ficar calado, você está proibido de regressar, você está proibido de recuar. Nesta manhã, a ordem de Deus é: avance, não olhe para trás, persevera. Deus, o Senhor, de forma tremenda, está preparando algo extraordinário para coroar a tua cabeça. Ergue a cabeça, levanta-te, é manhã de honra,
honra, é manhã de exultamento, é manhã de vitória. Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente será. É por isso que Ele, de forma tremenda e poderosa, manda te dizer que apesar de você estar fraco hoje, todavia o Deus Todo-Poderoso que te pôs de pé, Ele fará de você um campeão de Deus. Eu creio que o nosso Deus, de forma tremenda e especial, vai fazer algo assim extraordinário, que impactará, que marcará a tua vida. Mas para isso é necessário, querido, que você mantenha-se determinado no foco, porque certamente as lutas que estão aí se agigantando contra a minha vida e a tua igreja do Senhor, elas têm um objetivo, elas têm um propósito: nos fazer recuar, nos fazer desistir, nos fazer retroceder. Mas nesta manhã, queridos, aleluia, eu quero dizer que um homem cheio do Espírito de Deus, que se consagra, que jejuma, que ora, que paga preço, literalmente, ele vencerá as suas batalhas, porque Deus, o Senhor, Ele mandará anjos, aleluia, ministrados do trono da graça, para ajudar você em meio a esta peleja. É por isso que eu te digo, em nome de Jesus, enfrente esta peleja, porque nós estamos finalizando uma campanha, e eu creio que Deus, o Senhor, de forma tremenda, poderosa e mais do que especial, já determinou feitos extraordinários e já está abrindo os lacres que te impedem de cantar a tua bênção. Nesta manhã, eu não tenho a menor dúvida que se tu tem feito da lei do Senhor o teu prazer e tem meditado na sua palavra, pode ter certeza de uma coisa: tão certo como o nosso Deus vive, em meio aos propósitos e guerras que nós travarmos nesta batalha espiritual, nós receberemos de Deus uma identidade autenticada do trono da glória. E se Satanás quiser dizer que nós não somos vencedores, que nós não somos abençoados, ele vai ter que reconhecer, aleluia, através dos feitos e dos frutos que temos dado, que nós não somos pessoas qualquer, nós somos separados pelo Senhor. Deus, nesta manhã, manda dizer: eu vou, sim, querido, enxugar do teu olho toda lágrima, toda terra vai ver a promessa que Deus te fez, Ele realizará, Ele vai fazer. Deus manda dizer para você nesta manhã: se tu tem esperado em Deus, se tu tem feito do Senhor a tua morada, o teu Altíssimo, o teu ajudador, o teu guia, o teu mestre, o teu pastor amado, eu creio que nesta manhã, de forma tremenda e maravilhosa, segundo a sua graça e misericórdia, Ele moverá do seu trono o seu braço, e Ele se levantará em favor da tua vida, e tudo aquilo, aleluia, que tem tentado atrapalhar, impedir que você cante o hino da vitória, Deus, o Senhor, removerá. Ei meu querido irmão, quem vai remover a pedra, quem vai tirar do meio todo o atrapalho de Satanás é o Senhor. Ele continua sendo quem Ele sempre foi: o Deus vencedor, o Deus ajudador, o Deus proclamador, o Deus sustentador, o Deus maravilhoso, o Deus eterno, o Deus querido, o Deus amado, o Deus atraído, o Deus enaltecido, o Deus de honra, o Deus de vitória, o Deus de crescimento, que nos encoraja, que nos usa, que nos capacita, que nos eleva. E eu creio que nesta manhã, com certeza, aquele que nos pôs de pé para servir, aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que hoje estivéssemos aqui, aleluia, na sua presença, guerreando em busca das nossas vitórias, Ele intervirá, Ele agirá, Ele moverá, Ele trabalhará de forma tremenda. E nesta manhã, ajeita essa cara, irmão, ajeita esse focinho, canábia, suité, ajeita, tá com essa boca tossida, tá com esse nariz torto, tá com essa cabeça balançando, mas eu não acredito. Pois se não acreditar, não vai ver, mas se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Deus não precisa da tecnologia, da cultura, Deus não precisa das filosofias dessa terra, andabassudecaia, para fazer acontecer aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele quer executar na tua vida. Ele age acima dos critérios da sociedade. Ele invade um coração vazio de pessoas frustradas e mostra que a sua depressão nada é, uma vez que ela é cheia pela poderosa unção do Espírito Santo.
ité. Deus manda dizer hoje que se porventura essa angústia, esse medo tem levado você a tomar rotas de fuga, buscando sobrevivência, eu digo pra você, não existe lugar de sobrevivência se não for na presença do Senhor. Ele chama a mim e a você hoje, Ele nos convida a caminhar com Ele, diz: vem pra mim, vem a mim e responder-te-ei, vem a mim, tu que tá cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Que promessa poderosa, Ele tá chamando, querido, Ele tá chamando hoje para nos ensinar da sua palavra, para nos conduzir segundo a sua misericórdia. Vem, beba da água, caço e tecomanai. Ele tá querendo dizer hoje que aquele que bebe da água que Ele der nunca mais terá sede. É por isso que hoje Ele nos conclama, Ele nos chama, Ele nos conforta, Ele nos ajuda, Ele nos livra e Ele vai te exaltar. Jesus Cristo, querido, é a fonte da providência, é a fonte do milagre, é a fonte da oportunidade. Nesta manhã, se tu tem crido no Senhor, pode ter certeza do teu interior. Ei, é de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora. Cristo afirmou do teu interior. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, é de dentro que Deus, o Senhor, vai fazer um grande mover. É de dentro para fora. Deus vai começar um impacto interno que todos contemplarão teu estereótipo novo, um sorriso novo, uma caminhada nova, uma mudança plena. Sim, querido, porque aquele que é a fonte da alegria, a fonte do renovo, a fonte do saber, a fonte da providência, está movimentando as águas agora para que você contemple que o Nazareno passou agora pela tua vida, e o que era enganoso, o que era falso, o que era desastroso, o que era angustiante, aleluia, será transformado pela profundeza da graça de Todo-Poderoso que reina agora e que de forma tremenda brota do profundo da tua alma. Por isso eu te digo, meu querido, em nome de Jesus, eu não tenho a menor dúvida de que nesta manhã, se nós temos buscado revestimento em Deus para que Ele possa fazer valer a sua vontade na nossa vida, eu digo, pois, para ti, você pode até estar no teu Pátimos agora, chorando, aleluia, copiosamente, a luta que tu tem travado dentro do teu interior, porque você julga que não há alguém digno de te ajudar a abrir esse lacre, a abrir esta prisão, a abrir este cárcere. Ah, Jesus, e nesta manhã o Senhor, o Todo-Poderoso, excelso, bendito, através do seu Espírito Santo, Ele vai falar, interceder, testificar, te guiar, ordenar, te conduzir. Se Ele te nomeou, Ele manda te dizer: pode é o capeta dos quintos dos infernos com a sua falange infernal se levantar para te insultar, se levantar para te entristecer. Deus manda dizer: te tenho assim, aleluia, na palma das minhas mãos, e sou eu que vou conduzir a tua vida. Sim, querido, o Espírito Santo de Deus, o eterno, o poderoso, o onipotente, o onisciente, aquele que tudo sabe, aquele que chama e traz existência, o Criador, vai entrar com a providência agora, e todos saberão que foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te atraiu, foi o Senhor que te separou, foi o Senhor que nesta manhã, aleluia, de forma tremenda e maravilhosa, entreteceu em você o seu espírito, para que tu seja, aleluia, instrumento de bom uso para a glória do nome do nosso Salvador. Por isso, nesta manhã, eu não tenho a menor dúvida, se Deus te chamou e te deu o projeto, te separou para uma grande obra, o que me chama a atenção é que quando Deus conclama, quando Deus separa, quando Deus chama para uma grande obra, Ele chama, Ele unge, aleluia, e entre, aleluia, o chamamento e a unção, você vai agora peregrinar uma caminhada até que você atinja o nível de maturidade e que tu possas agora, através dessa unção delegada pelo trono da glória de Deus, assim como aconteceu com Davi, ele foi ungido como rei, mas ele não atuou logo como rei, ele recebeu a autoridade de rei, e a Bíblia fala que quando o profeta foi à casa de Jessé, que ungiu ali aquele homem, aquele menino, digamos assim, aquele menino separado por Deus, a Bíblia fala que diante daquela separação
separação. Ele disse: ninguém comerá até que ele sente na mesa. E eu creio nesta manhã, aleluia, que você foi separado pelo Senhor. Deus manda te dizer: não te preocupa, porque ainda que os homens não enxerguem, aleluia, o que Deus tem na tua vida, a autoridade que Deus tem na tua vida, a revelação de Deus na tua vida, um posicionamento revelado de Deus na tua vida, o impossível de Deus na tua vida, a pessoa diferente que tu é, aleluia, através do Espírito Santo de Deus na tua vida, elas vão poder, aleluia, em qualquer momento enxergar, porque Deus manda dizer: a tua cadeira está separada, o dia do teu triunfo é certo, a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Ei, quando o Espírito Santo de Deus vem, ele causa movimento, ele causa, aleluia, um impacto tão grande que provoca reformas na tua vida, ao ponto de você renunciar o pecado, ser renovado na presença de Deus. O teu altar é erguido, os seus sacrifícios são aceitos e a aliança que Deus tem contigo ninguém pode quebrar. Portanto, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus, o Senhor, te selou, irmão. Ei, o Espírito Santo de Deus te selou. Que promessa gloriosa! Nós fomos comprados por um alto preço de sangue, e eu creio que é por causa, aleluia, dessa separação que temos a garantia de que ele, de forma tremenda, aleluia, ele agirá em favor das nossas causas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso, em nome de Jesus, creia, aguarde, espere. Aquele que fez a promessa, ele tem um tempo para a execução desse projeto. Aquele que te chamou jamais te desampara. Aquele que te selecionou, ele tem algo tremendo para fazer por meio de você e para você. Portanto, não desista, não olha para trás. É manhã de providência. Deus está trabalhando na executação daquilo que ele tem te prometido. É por isso que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, ele te desperta, ele te aviva, ele te chama, ele te sacode, ele diz: vai pra guerra, porque tu só vai ter vitória quando tu se posicionares na minha presença. É por isso, querido, que eu tô convencida de que eu jamais irei vencer se eu ficar pelos cantos de parede, roendo um e criticando o outro. Ei, meu filho, só tem vitória quem guarda, aleluia, a porta dos lábios. Só tem vitória aquele que se separa, aleluia, na presença de Deus. Sim, querido, quando nós nos preparamos, aleluia, e nos separamos para buscar a Deus, Deus em sua onipotência, ele entra com a providência, aleluia, e remove os obstáculos que têm se levantado contra a nossa vida. Não há ninguém tão imponente, tão poderoso, tão grandioso, tão milagroso, que possa agir e quebrar todo sentimento de rejeição, escárnio e maldição na vida do homem, se não for o Senhor. É por isso que nessa manhã Deus manda te dizer: independente do escândalo, independente do levante, independente da calúnia, independente dos reveses, Deus manda dizer: eu sou o mesmo de ontem, hoje, eternamente. O que eu e você precisamos fazer, o que eu e você precisamos entender é que nós fomos marcados pelo Espírito Santo, e quando ele nos marca, independente de estarmos vivendo momentos negros, sombrios, de dificuldade, aonde há adultério, prostituição, derrota, meu Senhor, ele entra com a sua presença poderosa e arromba as cadeias do inferno e bota por terra toda mentira, toda desonestidade, toda pornografia, toda adversidade, e mostra para nós que aquilo que outrora seria escândalo para a nossa vida será redundado em milagre, porque Deus vai arrancar. Ei, é manhã de vitória. Deus vai arrancar do teu coração tudo aquilo que compromete o engajamento e o compromisso que Deus, o Senhor, quer na tua vida. Nesta manhã, Deus te conduzirá. Saia desse comodismo espiritual e enxergue o status novo, o posicionar novo que Deus tem para a tua vida. Sim, querido, a virtude do Espírito Santo está sobre você, e ele, um Deus de propósito, um Deus de milagre, um Deus de avivamento, um Deus de providência, um Deus de consolação, ele restituirá, reconciliará, devolverá a você aquilo
aquilo que te foi roubado. Ei, nesta manhã, Deus manda dizer: o dia do acerto de contas chegará, mais um lacre vai se abrir. Ei, clamácia. E eu creio que nesta manhã a minha união com a tua, a minha oração com a tua, a nossa busca diária há de mover o braço de Deus. Ei, Deus manda dizer: tudo está preparado. Ei, Deus manda dizer: a tua renúncia, a tua contrição, a tua transparência, a tua determinação moveu o braço de Deus. E Ele manda dizer: vou restaurar o teu altar, e tu contemplarás que aquilo que outrora foi destruído pela fúria do diabo, pela legalidade que tu deu, certamente nesta manhã será transformada pela poderosa mão de Deus, que nessa manhã está pondo o seu prumo na tua vida e está equilibrando agora todo o teu caminhar. Eu creio, é um tempo de novidade, um tempo de estratégia, um tempo de compromisso. Hoje, neste dia que se chama hoje, ainda que o diabo se levante altivamente para atrapalhar a obra que Deus tem na tua vida, com movimentos assustadores, para trazer ao teu coração um sentimento de dúvida, e você ficar em cima do muro da dúvida e da ansiedade. Nesta manhã, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Deus que servimos, Ele é Senhor, e Ele atua em cada geração, e Ele nesta manhã tem providência para a tua vida marcada, já tem data e hora, e Ele manda te dizer: eu te chamei, ó igreja minha, para uma grande missão, portanto se posiciona, porque tu és para mim como o sal da terra, como a luz do mundo. Tu és para mim, aleluia, como embaixador da minha glória e testemunha, aleluia, do Deus vivo. Portanto, igreja, levanta-te em nome de Jesus e pregou as boas novas com comportamento santo. E eu te digo, Mateus 16:18 vai dizer de forma muito clara que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Eu creio que em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, que já pisou e esmagou a cabeça da velha serpente, é Ele que voltará e levará a sua igreja reservada, separada, santificada, comprada, de cabeça erguida, fundamentada na rocha eleita, chamada Jesus Cristo, o edifício, o provedor, o Salvador, aquele que nos chamou de uma forma diferenciada, segundo 1 Pedro 2:9, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Ei, povo de Deus, aleluia, Deus nos chamou e nos manda perseverar no temor, na comunhão, e certamente nós cresceremos e atingiremos níveis diferenciados que Ele tem separado para a minha vida e para a tua vida. Portanto, em nome de Jesus, não fique nesta manhã em cima desse muro. Creia, Deus não se esquece da sua igreja. Deus trabalha pelo seu povo como um pastor amoroso, como um pastor cuidadoso, como um pastor misericordioso. Ele já tem data e hora marcada para entregar a minha vida e a tua vitória. Portanto, em nome de Jesus, se posicione, como já disse hoje várias vezes, porque Deus, o Senhor, Ele quer que você olhe para o alto e contemple que a tua vitória está perto. Sim, querido, a redenção da igreja vem do alto, vem de Deus, não vem dos homens. Portanto, nesta manhã, nos coloquemos como salmista no Salmo 121. Olhando para os montes, não do alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. É por isso que eu declaro todo o tempo e o tempo todo que a igreja é composta, sim, por homens e mulheres triunfantes e vitoriosos, segundo a graça e misericórdia do poder manifesto de Deus na nossa vida. Portanto, em nome de Jesus, creia, querido. Eu vou dizer mais uma vez: se posicione hoje como igreja amada do Senhor, como aquele que a luz brilhante do Todo-Poderoso reina, brilha nas nossas vidas, e aquilo que outrora era trevas será transformado em luz e milagre, porque verdadeiramente o poder de Deus na nossa vida tem sido atuado, e a glória de Deus, aleluia, é atuante na tua família, no teu lar. E Ele quer nos dar um estilo de vida diferenciado dos religiosos, com hábitos de religião
religiosos, costumes de religiosos, uma falsa piedade, uma hipocrisia exacerbada, um farisaísmo e extremismo. Deus não nos quer dessa forma, uma vida de mera aparência. Ele nos quer uma vida de profundidade expressa, dia após dia na prática da misericórdia, nos padrões, aleluia, santos, aleluia, da poderosa palavra de Deus. Nós fomos chamados, aleluia, pelo próprio Senhor, de raça, povo santo eleito meu, e é por isso que hoje eu conclamo e chamo você, igreja, para se santificar, e nós iremos nos santificar agora, e amanhã nós contemplaremos o milagre realizado. Portanto, em nome de Jesus, eu declaro que as bênçãos de Deus, elas invadam a tua casa, e em resultado da tua busca e da tua perseverança, tu perceba e tu enxergue a maravilhosa graça de Deus, que vai com certeza se estabelecer na minha vida e na tua vida. Portanto, nesta manhã, lembre-se, fomos chamados pelo Senhor, somos igreja de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque Ele, Cristo, comprou a igreja com o seu próprio sangue, por preço de sangue, dando a sua própria vida, para que nós fôssemos resgatados, comprados através da morte de Jesus. E é por isso que eu te digo, querido, em nome de Jesus, fica na dependência de Deus, porque o Consolador, Ele nos capacitará até que a trombeta toque e nós preparados venhamos, em nome de Jesus, voltarmos, aleluia, ao regaço, ao nosso lar, para a nossa Jerusalém eterna, a igreja amada do Senhor, verdadeiramente separada pelo Deus vivo, irá contemplar a cidade santa, a nova Jerusalém. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Bênção, bênção sem medida. O diabo não pode roubar aquilo que o Senhor nos deu. A coroa da vida foi dada àqueles que foram fiéis até a morte. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos dê uma semana de muita vitória. Receba, Senhor, o nosso jejum, receba a nossa oração e mais um dia de campanha na tua presença, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros.